canal Gustavo Henrique Dando Choque. Boa noite a você, Fabinho, Juan, todos que estão aqui. O que eu já fiz algumas vezes fora do ar, eu preciso fazer aqui novamente, parabenizar, porque na minha visão são os mesmos jogadores que estavam aqui no passado. Eu não consigo ver o sucesso do Flamengo sem a tua presença. E agora, o que acontece? O Flamengo chegou até aqui, mas você fala de trabalho, mas praticamente, eu não me recordo de uma semana inteira de trabalho. E agora vai ter uma oportunidade de preparar melhor o time. São 5 jogos até o dia 8 de outubro, que é a data limite antes do primeiro jogo da decisão. O que você está pensando? Você acha que dá para preparar o time e colocar mais peças principais para o Campeonato Brasileiro? Ou você acha que é importante usar esse período para descansar os titulares, para eles chegarem firmes nas finais? Bom, Gustavo, primeiro, obrigado pelas tuas colocações. Segundo, nós não podemos passar do ponto. Eu acho que esse é um fator importante. Nós teremos a primeira semana, né, ou 10 dias aí de atividades mais diretas com os jogadores. Nós não podemos nos esquecer que nós não teremos 6 atletas com o nosso grupo. Possivelmente todos eles aí convocados, né, e se apresentando às suas seleções. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque nós não vamos usar esse período para um resguardo, não. Nós precisamos acelerar o processo, naturalmente que tomando muito cuidado com o volume de trabalho que nós venhamos a colocar agora. Todos nós sabemos que nós estamos praticamente do meio para o fim de uma temporada. Teremos aí decisões importantíssimas logo após essa passagem. Teremos jogos de altíssimo nível. O Campeonato Brasileiro, com certeza, daremos uma atenção ainda maior. E não que não venha sido, ou não tenha sido dado até esse momento, muito pelo contrário, nós estamos fazendo todos os resultados possíveis, dando toda a condição para que nós sempre tenhamos a melhor equipe dentro daquilo que nós estamos programando, a melhor equipe em campo sempre. Eu acho que isso daí tem sido muito importante. Nós temos agora que repensar rodada a rodada, tomarmos as posições necessárias ao longo desses 10 dias, intensificarmos com aqueles que precisam, mas não deixarmos de dar um pouco de volume e tendo a consciência que não podemos exceder de forma alguma na quantificação desses trabalhos. Eu acho que isso daí será importante. E prepararmos uma equipe para, logo depois dessa parada, para um jogo dificílimo, importantíssimo, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Só na outra quinta-feira. Só Série B. Sérgio Lobo. Um pouquinho do que ele perguntou, eu vou te fazer uma pergunta também, um pouquinho nesse sentido. 12 de outubro, 19 de outubro e 29, né? São as 3 datas que o Flamengo terá em outubro, datas decisivas. E aí eu quero saber um pouco do que você disse para ele. Você precisa ter esse grupo na ponta dos cascos, digamos, tecnicamente, fisicamente, mentalmente. E domingo já agora tem um Fla-Flu, que pode ser ou não o teu adversário de uma final de Copa do Brasil, vai depender de amanhã, seria uma avant-première, né, de uma decisão. E é um time que venceu a única decisão que o Flamengo teve nesse ano, tirando do Flamengo um tetracampeonato estadual. Ou seja, a turma deve estar, os jogadores devem estar com o Fluminense ali, né? Foi o único que nos derrotou, digamos. Com a parada que a gente vai ter, você vislumbrando tudo isso, com esses componentes que eu estou dizendo, domingo, no Fla-Flu, Maracanã aqui, que já deve ter casa cheia de novo, você pode pensar em colocar boa parte desses jogadores que atuaram hoje contra o São Paulo? Eu acho que nós vamos pensar sobre isso a partir de amanhã. Possivelmente possa ser que aconteça. Eu acho que nós teremos um jogo em que nós poderemos dar um passo importante desde que consigamos aí um ótimo resultado. É um momento de definição também do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que vocês entendessem que o Campeonato Brasileiro, um pouco diferente das competições que estamos, não dependia única e exclusivamente do Flamengo.
Nós tínhamos um adversário que tinha uma diferença considerável de pontos. E nós vínhamos fazendo pontos importantes com uma equipe que, para muitos, não seria a equipe titular do Flamengo. Porém, foi a equipe responsável pela nossa reclassificação dentro da competição. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Eu acho que nós estamos pensando toda a situação possível e apenas eu queria deixar aqui um alerta, que é uma pena que isso aconteça. Uma equipe, ela fica refém dos seus resultados. Por quê? Porque nós poderíamos muito bem termos uma competição que fosse finalizada no primeiro semestre do ano, para que tivéssemos uma segunda competição sendo finalizada próxima ao Campeonato Brasileiro, que não geraria tantos problemas assim. O Flamengo é a única equipe que está nas 3 competições com possibilidades de brigar pelos 3 campeonatos, reconhecendo que a diferença para o primeiro colocado ela é considerável e é alta. Mas foi a única equipe que, brigando em 3 frentes, nós tivemos também que, em alguns momentos, temos a consciência e os pés no chão, para que não nos escapasse uma situação como a de hoje, ou a do Vélez, que muitos achavam que já estava definido. O resultado só se define aqui dentro, em campo. Nenhuma equipe, independente do resultado que tenhamos tido lá fora, que foi realmente uma boa vantagem, deixaria de estar aqui, deixaria de comparecer a uma decisão e jogando como franca atiradora, com certeza com possibilidades reais, de repente, de fazer também o mesmo resultado que nós tivéramos lá na Argentina. Então, esses cuidados nós temos que ter sempre. Por isso que, para mim, foram decisões importantes, respaldadas todas elas pela nossa diretoria e conversada por menores com todos que fazem parte do dia a dia do nosso futebol, para que nós não tomássemos uma atitude desnecessária e que fosse contrária às vontades do nosso clube. Então, eu acho que tudo que foi feito até agora foi feito com consciência, com tranquilidade e equilíbrio. Se nesses 2 últimos resultados de empate, nós não fomos tão felizes como vínhamos sendo e aí aumentaram um pouco até essas cobranças, eu só quero lembrar que o Ceará é a equipe que poucas derrotas teve e o Goiás, nos últimos resultados, teve empate com o Palmeiras, empate com São Paulo, empate com o Flamengo e uma vitória fora de casa com o Atlético Mineiro. Então, não é uma equipe qualquer, é uma equipe que faz uma excelente campanha no segundo turno, com o Santos também, desculpe, até um empate, né? Uma vitória na Vila, exatamente. Exatamente. Então, é para vocês verem que não tem jogos fáceis no Campeonato Brasileiro, jogos simples, e uma equipe como o Goiás tinha que ser muito respeitada, como foi por nós, e não conseguimos o resultado independente, porque tentamos e fizemos uma partida para que esse resultado acontecesse. Então, é assim, essa mesma equipe vinha conseguindo esses ótimos resultados, e, de repente, esses 2 empates nos afastaram um pouquinho. Porém, eu acho que ainda estamos vivos na competição e vamos continuar com toda a força possível em busca de resultados.